Pode sentar-se um pouquinho. Caríssimos irmãos, a você que nos acompanha através do canal da paróquia, no YouTube. Hoje estamos no domingo dentro, portanto, da oitava do Santo Natal. Como sabemos, a igreja não se contenta em celebrar um grande mistério apenas num dia. Ela quer, depois de um longo período de preparação, como por exemplo, no nosso caso, o tempo do Advento, e no caso da Páscoa, o tempo da Quaresma, ela estende aquela festa, a celebração daquele mistério, por mais uma semana. Então é como se nós ainda estivéssemos no dia santo do Natal do Senhor. Por 8 dias, por uma semana, nós celebramos até o dia 1º, portanto, o Santo Natal. No dia 1º, celebraremos a oitava do Natal e a festa da circuncisão. Para nós, vai ser no dia 1º, não é? Portanto, quinta-feira. Muito bem. Antes de comentar rapidamente sobre as leituras de hoje, eu gostaria, e peço até licença, para nós escutarmos um bispo muito santo dos Estados Unidos, já falecido, que morreu em odor de santidade, cujo processo corre na Santa Sé, no Vaticano, não é? Que é o Fulton Sheen, que foi um grande evangelizador da sua época. Fulton Sheen foi um grande escritor e um homem dotado de tanta capacidade de comunicação, que ele atingiu como um dos, na época dele, programas que tinha mais audiência em todo os Estados Unidos. E ele escreveu assim, contemplando o mistério do Natal. Aliás, é muito importante que a gente possa sempre meditar, contemplar, visualizar na nossa memória, nossos pensamentos, o mistério do Natal. Se a gente olha para a manjedoura, ali nós temos muitas lições. Nós como que vamos aprendendo no silêncio do presépio tantas e tantas lições. E o Fulton Sheen diz assim: de cada criança que nasce do mundo, os amigos dizem que se parece com a sua mãe. Não é? Quando nós temos um casal que teve um neném, a gente vai visitá-los e aí, nossa, como essa criança é parecida com a mãe, como é parecida com o pai, não é? Esta foi a primeira vez na história, diz Fulton Sheen, falando do Natal, do presépio. Foi a primeira vez na história que alguém podia dizer, não que o filho se parecia com a mãe, mas que a mãe se parecia com o filho. Este é o lindo paradoxo do menino que fez a sua mãe. E a mãe também era só uma criança. Normalmente, logicamente, a mãe precede o filho, vem antes. Aqui não. No presépio, o filho é que fez a sua própria mãe. E por isso, a mãe se assemelha ao filho. Claro, não é só um jogo de palavras, mas está falando, sobretudo, das virtudes de Nossa Senhora. Nossa Senhora era parecidíssima com Jesus, não é? Jesus é maior que Nossa Senhora, obviamente, por ser o Filho de Deus. Então, todas as virtudes da Virgem Maria, ela copiou, ela pegou do seu próprio Filho, inclusive o seu semblante. É claro, quem fez Nossa Senhora foi Jesus, foi Deus, não é? E ele continua dizendo assim: também era a primeira vez na história deste mundo que alguém podia pensar no céu como um lugar que não fosse ainda mais acima. Quando a gente fala de céu, ou quando a gente reza o Pai Nosso, a gente diz: Pai Nosso que estais no céu. Então a gente pensa em Deus sempre como vindo de cima, como estando superior a nós. E o Fulton Sheen diz: olha, aqui no presépio não foi assim. Foi a primeira vez que a gente fala do céu sem olhar para cima. Mas por quê? E ele vai explicar. Quando o filho estava nos braços dela, Maria não levantava os olhos para Deus, mas baixava seus olhos para o seu bebê, Jesus.
E é interessante que tem um detalhe muito, muito bonito na liturgia. Os senhores, talvez, é a primeira vez que vão escutar isso. No Pai Nosso da missa, Jesus já está ali. Já aconteceu o sacrifício, a presença real de Jesus já está na hóstia, sobre o corporal. E quando o padre diz, levados, motivados pelos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer, Pai Nosso, mas ele diz em latim. E quando o padre fala Pai Nosso, o missal romano, nosso missal, prescreve que o padre não olhe para cima, mas que ele olhe para a hóstia. Olha que coisa bela. Então, se os senhores notarem, o padre vai abaixar um pouquinho a cabeça naquela hora. Ele vai dizer assim, precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. E ele abaixa um pouco a cabeça, porque ele vai rezar o Pai Nosso olhando para a hóstia consagrada. Olha que coisa belíssima. Assim Nossa Senhora fazia quando tinha nos seus braços Jesus. Quando ela pensava em Deus, ela abaixava o seu rosto para o seu bebê, para Jesus. Que belo isso. Fontonchinho que está falando, não é? Depois, uma outra consideração bonita, ele diz assim, ele que chamaria a si mesmo de o pão vivo que desceu do céu, foi posto em uma manjedoura, literalmente, lugar de comer. A manjedoura é o lugar onde os animais comiam. É um coxinho de animais, né? Séculos antes, os judeus tinham adorado ao bezerro de ouro. Os gregos adoraram o asno. Os homens prostravam-se diante deles como diante de Deus. O bezerro e o asno, agora, estavam presentes para fazer sua reparação inocente, prostrando-se diante do seu Deus. Veja que interessante. Os homens antigamente adoravam os animais e por isso se assemelhavam a eles. Eram bárbaros, não é? Agora os próprios animais se achegam a Jesus, ao Senhor, e estão no presépio. Ali o boi, o burro e a vaca, não é? A gente coloca os animais ali. Ali estão os pastores, estão os homens, os reis magos, Jesus, Nossa Senhora e São José, mas também estão os animais. Tem lugar que a gente coloca até o galinho ali, o galo, né? Então, ou seja, quase que é o resumo de todo o universo, que está todo mundo voltado, direcionado, orientado para quem? Para Jesus, para aquela criança recém-nascida. Ele é o sentido de todo o cosmos, ele é o sentido de todo ser que vem a este mundo, quer seres que têm vida, quer seres que não têm vida, até dos animais. Bonito isso, né? E Fulton Sheen continua dizendo assim, não houve lugar para eles na hospedaria, mas havia lugar no estábulo. O mundo pode ter esperado que o Filho de Deus nascesse, se é que tinha de nascer, numa hospedaria. Um estábulo seria o último lugar no mundo onde alguém procuraria por ele. Ninguém sequer teria imaginado, poderia até imaginar que Deus se fizesse homem, mas ninguém imaginou ou imaginara que Deus fosse nascer no lugar em que os animais vivem. A divindade sempre está onde menos se espera. Olha que belo, é o elemento do inesperado de Deus. Deus sempre se antecede aos nossos pensamentos, às nossas ações, e muitas vezes esse elemento da imprevisibilidade vai nos visitar, e Deus está nesse elemento também. Às vezes coisas que nós não gostamos, que nos deixarão tristes, desmotivados, mas às vezes algo que vai nos acalentar, nos consolar. É sempre a visita de Deus. Como diz a imitação de Cristo, Deus nos visita sempre, às vezes pela consolação, às vezes pela desolação. Os homens prostravam-se diante deles, o mundo pode ter esperado que o Filho de Deus nascesse, mas nunca no estábulo. Nenhuma mente mundana jamais teria desconfiado de que aquele que podia fazer o sol aquecer a terra, um dia precisaria de um boi e de um burro para aquecê-lo com seu hálito. Que aquele que na linguagem das Escrituras podia atar os laços das Pleiades,
teria seu nascimento ditado por um recenseamento imperial, que aquele de cujas mãos vieram planetas imundos, um dia teria bracinhos minúsculos, incapazes de tocar na cabeça dos animais ao seu redor. Que os pés que pisaram os montes eternos, um dia seriam frágeis demais para andar. Que a palavra eterna seria muda. Que a onipotência estaria envolta em faixas. Que a salvação repousaria numa manjedoura. Que o pássaro que construiu o ninho seria chocado nele. Ninguém jamais teria sequer suspeitado que a vinda de Deus a esta terra seria assim tão desamparada. E é justamente por isso que tantos o deixam passar. A divindade sempre está onde menos se espera. Então a presença de Nosso Senhor no presépio, reclinado na manjedoura, não foi notada por tantos e tantos da época. Quem que está ali? Quais são os personagens que nós colocamos na manjedoura? Os pastores, simbolizando as pessoas pobres e simples. Os reis magos, nós simbolizando as pessoas ricas, poderosas e sábias. Estão ali homens, estão os animais. Estão também os anjos. Então está o céu e a terra. Ou seja, ali o universo se reúne em torno de Jesus. E muitas vezes acontece hoje o que aconteceu há 2000 anos atrás. Porque o próprio presépio, o próprio nascimento de Jesus é símbolo do que acontece conosco hoje, no nosso coração. Deus bate à porta do nosso coração e tantas vezes a gente não consegue abri-la. Nós não estamos prontos para perceber, para notar a presença de Nosso Senhor que veio nos visitar. Tivemos o advento em que esperamos Jesus. Acontece o Natal e muitas vezes a gente ainda encontra-se com o coração atribulado e frio. É preciso fazer a experiência que fizeram os pastores e os reis magos. É preciso que nós procuremos escutar os sinais que Deus nos faz, os convites. No caso dos pastores, os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. No caso dos reis magos, a estrela. No caso desses anciãos que ouvimos no evangelho de hoje, o Simeão e a Ana, foi exatamente um profundo desejo que motivou-os a ir até o templo, e ali eles se encontraram com Jesus. E a nós? O que deve nos motivar? O que está nos motivando? Na nossa oração, é sempre um grande convite que nos é feito para que a gente se encontre com o nosso Senhor. E existe uma passagem bonita também, eu já termino, não vou me prolongar, mas tem uma passagem bonita de São Lucas, um pouco antes dessa passagem que ouvimos, no próprio capítulo 2, em que São Lucas, ele diz que o Simeão era um homem temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. Era justo e piedoso. E depois ele diz assim: e o Espírito de Deus tinha revelado a ele que ele não veria a morte antes de ver o Cristo de Deus, o Cristo do Senhor. Veja que bonito isso. Então ele desejava, ele ansiava durante a vida inteira, quiçá durante anos, a ver o Messias. E aquele homem esperava isso. Talvez fosse o grande desejo, o grande anelo, a grande vontade dele fosse que esse dia chegasse até ele. Ele já estava idoso. E então, quando ele vê Jesus, ele pega Jesus no colo. Como a gente faz quando vê um bebê pequenino, muitas vezes a gente quer pegar no colo, né? Porque o bebê é o sinal, o resumo da ternura, da bondade, não é, do ser humano. Jesus se fez ternura, Jesus se fez bondade para nós, para que a gente não só segure no colo como Simeão, mas para que a gente tenha dentro do nosso coração na comunhão, para que a gente possa de fato falar como o Simeão, esse idoso, esse ancião, que ele desejava, que foi lhe prometido, ver Jesus antes de ver a morte. Todos nós um dia vamos ver a morte. Vai chegar o dia em que a gente vai se deparar com ela. Quiçá, oxalá, nós tenhamos durante a nossa vida se encontrado, visto Jesus. Então seja esse o nosso anelo, o nosso desejo, ver o Senhor no próximo, ver o Senhor na Eucaristia,
ver o Senhor nas dificuldades da nossa existência, que durante a nossa vida a gente possa ininterruptamente se encontrar com Jesus, para que quando chegar a morte a gente não se assuste, mas que a gente esteja pronto para ir definitivamente para ver nosso Senhor por todo sempre na eternidade. Amém. Façamos juntos a oração do credo, que está no número 10 do folheto.